A ignorância mais perigosa é aquela que sorri com certeza. Imagine um mundo onde as pessoas menos preparadas são as que falam mais alto, onde quem pouco sabe tem todas as respostas, onde os mais incompetentes, por incrível que pareça, são também os mais confiantes. Agora pare de imaginar, porque esse é o mundo em que a gente vive. E talvez você também já tenha sido essa pessoa. A ironia cruel da ignorância é que ela vem disfarçada de certeza. Quem não sabe que não sabe. E é isso que torna tudo tão perigoso. Esse é o coração do efeito Dunning-Kruger, um fenômeno psicológico onde os menos competentes superestimam sua própria inteligência, enquanto os verdadeiramente capazes muitas vezes vivem mergulhados na dúvida. Mas calma, antes de apontar o dedo para os outros, é preciso coragem para fazer a pergunta mais desconfortável de todas. Será que, em algum momento da vida, você também já teve certeza demais sobre algo que mal entendia? A maioria já. David Dunning e Justin Kruger, os pesquisadores que deram nome ao efeito, descobriram algo que mudou para sempre a psicologia moderna. Quanto menos uma pessoa sabe, mais propensa ela está a se achar genial. Não é só uma questão de ego, é biologia cognitiva. Quem é incompetente, além de não ter as habilidades, também não tem a capacidade de perceber a própria falha. É como se o cérebro criasse um escudo de ignorância involuntária. E esse escudo parece coragem. Quantas vezes você já viu isso acontecendo na vida real? Aquele colega de trabalho que não entende nada, mas fala como se fosse o CEO. O tio que acha que entende mais de medicina que o médico, só porque viu um vídeo no YouTube. O político que não estudou nada, mas convence multidões com frases prontas e sorrisos vazios. Enquanto isso, os que realmente sabem, duvidam, pesquisam mais, escutam mais, têm medo de errar e acabam calados, reprimidos, invisíveis. É aí que mora o perigo, porque a estupidez falante domina espaços que deveriam ser ocupados pela sabedoria silenciosa. E o mais triste, a sociedade recompensa a segurança aparente, não o conhecimento real. A confiança vira moeda, e o conhecimento, uma nota de rodapé ignorada. Essa distorção cria um efeito dominó. Em empresas, líderes errados tomam decisões. Na política, os despreparados comandam o povo. Nas redes sociais, quem grita mais ganha mais seguidores. E o resto assiste em silêncio, sufocado pela própria lucidez. Mas não pense que estamos imunes. Ninguém está. Até os mais inteligentes podem cair na armadilha da arrogância momentânea, porque o Dunning-Kruger não escolhe lado. Ele se infiltra em qualquer um que esteja distraído demais com a própria imagem para perceber os próprios limites. Nesse momento, talvez você esteja lembrando de alguém específico, mas o verdadeiro despertar acontece quando você começa a lembrar de si mesmo. Já acreditou que era mais inteligente do que realmente era? Já deu opinião sem ter base? Já defendeu ideias sem nem ter entendido o assunto? Todos já caíram nisso, mas poucos têm coragem de assumir. Essa é a primeira ferida que precisamos abrir, porque só quem reconhece a própria ignorância pode começar a superá-la. E só quem cala o ego consegue ouvir o que realmente importa. Mas como identificar esse viés em tempo real? Como não cair no auto-engano do conhecimento superficial? E o mais importante, como se proteger daqueles que, sem perceber, espalham sua estupidez como se fosse sabedoria? É sobre isso que vamos falar na próxima parte. Mas já fica a primeira lição. A verdadeira inteligência começa quando você duvida de si mesmo, e a ignorância quando você tem certeza demais. Os cegos que guiam, outros cegos, o preço real da ignorância disfarçada. Existe um ditado antigo que diz: no reino dos cegos, quem tem um olho é rei. Mas hoje, vivemos num mundo onde até os que têm os dois olhos preferem fechar um, só para não enxergar o absurdo. Você já percebeu como muitas pessoas incompetentes chegam a cargos altos? Já viu líderes que não sabem liderar, professores que não sabem ensinar, influencers que não têm nada a dizer, mas dizem mesmo assim, o tempo todo? A verdade é cruel. Confiança é mais convincente que competência. E o mundo aplaude quem fala alto, mesmo quando fala bobagem. Um estudo clássico de Dunning e Kruger
mostrou que pessoas com baixo desempenho em lógica, gramática e humor se avaliavam muito acima da média, enquanto as pessoas mais capazes subestimavam a si mesmas. Porque quanto mais você sabe, mais você tem consciência do quanto ainda não sabe. É por isso que os grandes gênios são frequentemente humildes, e os verdadeiros tolos, perigosamente convencidos. Agora pense em quantas decisões importantes na sua vida foram influenciadas por alguém assim. Um conselho de um parente que nunca teve sucesso, mas se acha especialista em tudo. Um chefe que tomou uma decisão estúpida, mas fez parecer que era genial. Um amigo que te guiou por caminhos errados, com toda a certeza do mundo, e nenhuma ideia real do que estava dizendo. Não é apenas irritante, é destrutivo, porque o efeito Dunning-Kruger tem um impacto profundo no mundo real. Empresas perdem dinheiro, relações desmoronam, pessoas talentosas desistem, simplesmente porque foram caladas por quem sabe menos, mas fala mais. É como se a estupidez tivesse um microfone, e a sabedoria, um botão de mudo. E o mais doloroso, esse ciclo se alimenta de si mesmo. O ignorante não reconhece que errou, e por isso não aprende. E sem aprender, ele continua errando, e continua achando que está certo, porque seu cérebro não consegue enxergar a própria falha. É um labirinto fechado, e só quem tem um nível mínimo de consciência pode escapar. Talvez você já tenha convivido com alguém assim, alguém que, mesmo errando o tempo inteiro, age como se fosse um gênio incompreendido. Mas mais importante do que identificá-los, é saber se você está se tornando um deles. Porque todo mundo, em algum momento, já teve certeza demais. Todo mundo já falou demais, já julgou sem saber, já achou que sabia, e depois percebeu que estava completamente perdido. Mas sabe qual é a diferença entre a ignorância voluntária e a inteligência verdadeira? A humildade, a capacidade de parar, refletir, assumir que errou e ouvir, mesmo quando o ego está gritando. Hoje, vivemos numa era em que o barulho vale mais que a verdade, onde os ignorantes conquistam plateias e os sábios são chamados de arrogantes, frios ou complicados. Mas não se engane, a sabedoria não se mede pela certeza, mas pelo silêncio atento, não pelo discurso inflamado, mas pela escuta generosa, não pela popularidade, mas pela profundidade. E se você sente que está cercado por pessoas que vivem falando como se soubessem tudo, respire, afaste-se, ouça mais e prepare-se para a parte final deste vídeo, porque agora chegou a hora da virada. A liberdade de saber que você não sabe. Talvez o maior perigo da ignorância não seja o erro em si, mas o orgulho de não querer aprender. Enquanto o sábio questiona, o ignorante se afirma. Enquanto o inteligente duvida, o tolo se enfeita de certezas. Mas agora você já viu por dentro esse labirinto. Já entendeu o peso de viver cercado de vozes confiantes demais e mentes vazias. E mais do que isso, percebeu que a única saída é uma jornada para dentro. Porque o verdadeiro antídoto para o efeito Dunning-Kruger é brutalmente simples: autoconsciência. E isso dói. Dói admitir que você não sabe tanto quanto pensava. Dói reconhecer que muita coisa que você dizia com certeza era apenas repetição. Dói aceitar que você já foi arrogante, já julgou mal, já se fechou para aprender. Mas essa dor é sagrada, porque ela limpa, ela prepara, ela transforma. Ser inteligente de verdade não é ter todas as respostas, é ter coragem de fazer as perguntas certas, é saber quando calar, quando ouvir e quando deixar o ego do lado de fora da conversa. E no mundo de hoje, onde todo mundo tem uma opinião, todo mundo quer ter razão, ser humilde é um ato de rebeldia. Admitir ignorância é revolucionário. Estudar, refletir, observar, virou coisa rara. Mas é exatamente isso que separa os líderes verdadeiros dos falsos profetas. Os pensadores profundos dos palpiteiros de rede social. Você não precisa competir com os gritos ao seu redor. Você precisa mergulhar no silêncio que revela quem você é de verdade. Você precisa de clareza, consciência, estratégia emocional. Porque quando você sabe o que sabe e reconhece o que ainda precisa aprender, você se torna perigoso. Não no sentido destrutivo,
mas no sentido inteligente, porque passa a agir com intenção, não com impulso, com verdade, não com vaidade. E aí, o jogo muda. Você para de discutir com quem não quer entender. Para de tentar provar algo para quem vive se provando e começa a crescer, em silêncio, com profundidade, com propósito. Se essa mensagem fez sentido para você, se em algum momento desse vídeo você se viu refletido nas palavras, ou lembrou de alguém que precisa ouvir isso, curta agora e compartilhe. Deixe nos comentários qual foi o momento em que você percebeu que sabia menos do que pensava. Ou, você já conviveu com alguém dominado por esse efeito? Como foi? Sua experiência pode abrir os olhos de outra pessoa, e esse vídeo pode ser o ponto de virada para alguém que ainda está preso na própria ilusão. Não se cale, não se esconda, e acima de tudo, nunca pare de aprender.